a 1 de janeiro deste ano, no início do ano, as forças russas estavam aqui. E agora estão aqui, neste momento. E este realmente foi o avanço, próximo de Pokrovsk, é o avanço que as forças russas têm. No entanto, há aqui, nestas zonas todas, uma bolsa bastante significativa ainda, controlada pelos ucranianos. É este que está em causa também no processo negocial, que os americanos querem que os ucranianos aceitem abdicar disso, e não é aceitável. O país invadido, abdicar de uma parte que controla e que o invasor não conseguiu conquistar pela guerra. Vamos a outro gráfico, este também muito interessante. Estabelece aqui uma relação entre a falta de leitura dos jovens e a desinformação. Sim, e disseste que teria ligação com Trump? Eu acho que tem. Eu acho que isto explica, neste caso, estamos a falar essencialmente dos jovens, mas a mais longo prazo, digamos assim, isto também acontece com os outros eleitores. Este gráfico é absolutamente impressionante, não é? Mostra-nos que no final do século XX havia ainda muito mais gente a ler com muita regularidade do que a gente a ler com pouca regularidade ou quase nunca. E em 2005, sobretudo a partir de 2010, houve uma viragem. Isso corresponde com o quê? Corresponde com as redes sociais, o disparar do digital. E agora, mais recentemente, agora também com a questão da inteligência artificial. E essas linhas estão a mudar completamente. Isto aponta para a questão da polarização, para a questão dos dois mundos que não se tocam, entre quem lê e quem não lê, quem é informado e quem não está informado. E é um gráfico que nos faz lembrar muito o gráfico que eu mostrei ontem ou anteontem em relação à desconfiança dos mídias, que os republicanos tinham cada vez mais, mídias tradicionais, e os democratas mantêm-se com números bastante baixos. É um gráfico que quase se toca. E eu acho que este tipo de coisas ajuda-nos a explicar como é que alguém como Donald Trump, sendo Presidente dos Estados Unidos, se dá ao luxo de fazer um discurso de 20 minutos em que mente, e mente, e mente, e mente, e mesmo assim continua com um apoio próximo dos 40%. Ainda a propósito desse discurso em que mentiu, trazes mais uma imagem de Donald Trump, a imagem de ontem, do discurso na Casa Branca. É uma imagem muito natalícia, mas para ti é mesmo só isso. Foi uma perda de nossa... Este discurso de Trump foi uma perda de tempo. E eu lamento, e depois ainda há quem me diga, depois há pessoas que me escrevem, como é que você pode falar assim do Presidente dos Estados Unidos? É precisamente por ele ser Presidente dos Estados Unidos que ele fala assim. Porque é uma vergonha que alguém como Donald Trump seja Presidente dos Estados Unidos. Eu tenho demasiado respeito, eu conheço demasiado bem a história dos presidentes americanos para deixar passar isto em claro e para falar disto de forma leve. É uma vergonha que alguém com o comportamento de Donald Trump seja Presidente dos Estados Unidos. Mas ele foi eleito. Certo, mas é uma vergonha. É um sinal de decadência. Esse, sim, é um sinal de decadência da democracia americana. Depois ainda se dão ao luxo de escreverem que a Europa é que está em decadência. E só um ponto muito concreto tem que haver alguma autocrítica. Eu ontem acho que tenho essa credibilidade, disse aqui neste estúdio que achava um bocado esquisito pôr o Tucker Carlson como uma fonte para se dizer que os Estados Unidos iam declarar a guerra à Venezuela. Ser esse discurso, é? sim. Então o Tucker Carlson é que e sabia. houve vários meios de comunicação social a avançar que queria declarar guerra à Venezuela. Houve televisões que puseram Trump vai declarar guerra à Venezuela à última hora. A fonte era o Tucker Carlson. Mas quem é o Tucker Carlson? Num podcast a mandar assim uma boca. E depois vem um discurso em que durante 20 minutos não há... E para quem não conhece, quem é Carlson? O Tucker Carlson é um jornalista, comentador próximo de Trump, apoiante de Trump declarado, mas, enfim, que se diz bem informado, esteve bem informado, já esteve melhor, mas ele próprio dizia, quer dizer, não sei quem sou eu, mas disseram, um congressista disse-me, e daí, horas depois, estavam nos headlines, Trump vai declarar guerra à Venezuela. E não foi nada disso, como se verificou? Como diria o Pedro Brunhosa, é preciso ter calma, porque em 20 minutos Trump não falou uma vez da Venezuela. E, portanto, este ecossistema está a entrar numa forma, e isto, repara, eu falo todos os dias sem rede e, portanto, todos os dias também cometo erros. Mas há aqui, de facto, uma espécie de ação-reação que leva depois um pouco isto e que leva a um ecossistema em que alguém, como Donald Trump, chega ali, mente 20 minutos e depois ainda sobrevive. Só para terminarmos esta questão dos Estados Unidos, Germana, em que posição fica afinal a chefe de gabinete da Casa Branca, de que já falámos aqui há instantes, depois de ter decidido considerações sobre o Presidente dos Estados Unidos? É como te digo, eu acho que o Trump precisa da Susie Wiles. Ela contou o que viu. Eu, sinceramente, se tivesse que apostar, acho que ela não vai ser demitida. Mas, acima de tudo, eu tiro o meu chapéu ao trabalho feito pela Vanity Fair. Quem não o viu, que veja, ele ainda está disponível.
Vamos avançar. Que mudanças é que estão a existir no Reino Unido relativamente ao programa Erasmus, um programa que permite aos jovens do ensino superior irem estudar para outro país e terem uma experiência diferente? É mais um sinal de que há coisas que têm tanta força que vêm ao de cima. O Brexit, eu costumo dizer, foi a decisão política mais estúpida das últimas décadas. E o Reino Unido está a pagar bastante por elas. Mesmo não havendo uma decisão política de regressar para já, ou até de reabrir a questão de um novo referendo, a verdade é que, por exemplo, o Reino Unido vai regressar ao programa Erasmus, que é um programa que dá grandes oportunidades aos jovens de conhecer outros países, até ter o tipo de vivências e horizontes, até quem sabe de empregos. E, portanto, acho que é uma boa notícia, que venham mais coisas. O Reino Unido deve se reaproximar da União Europeia a bem, sendo que já está a reaproximar a mal pela questão da necessidade comum, de defesa comum relativamente ao perigo russo. Falamos agora de José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, porque queres sublinhar aqui a posição que tem relativamente a esta questão dos ativos russos que estão congelados. Sim, ele disse ontem de forma muito clara o que é verdade. É legal e é legítimo usar os ativos russos. Vejo aí muita gente preocupada. Mas isso pode ser considerado um roubo, a Europa perde credibilidade, os mercados financeiros. Bom, mas quer dizer, o que é que nós queremos? Queremos atrair investidores que atacam países, é isso? Queremos atrair investidores agressores e bullies, é isso que queremos? Não. E, portanto, os nossos investidores não têm que se preocupar porque não vão invadir nenhum país, pois não. A menos que a China seja preocupada pensando em invadir Taiwan, porque a China já está muito preocupada com essa questão, mas porque é uma aliada da Rússia. Eu acho que o ex-presidente da Comissão Europeia fez bem, e eu sei que ele, que podia estar neste momento na situação, não é? Há anos seria com ele que esta situação acontecesse, sei que ele faria o que von der Leyen está a tentar fazer, que é usar os ativos russos para defender a Ucrânia e defender a Europa. Vamos ao primeiro vídeo que trouxeste para esta noite, da jornalista e historiadora Anne Applebaum. A propósito de drones, qual é a perspectiva que traz? Ela conhece muito bem a Ucrânia, como sabes, ela é casada com o chefe da diplomacia polaco, Sikorski, é alguém que eu tive a oportunidade de conhecer em Óbidos há uns meses no Fólio, e que tem sido das pessoas que melhor tem explicado a questão ucraniana. Ela aqui, neste pequeno vídeo, explica o caminho absolutamente extraordinário que a Ucrânia tem feito no desenvolvimento de drones, da autonomia de drones, e como fez rapidamente, como está a ter cada vez mais eficácia e como nós, europeus, precisamos de ir por este caminho. De um vídeo para outro, este agora que tem como protagonista alguém que assume que foi idiota ao votar em Donald Trump. Sim, porque se sentiu enganado sobre aquilo que Trump como candidato, lhe prometeu sobre a questão da imigração. Há certamente muita gente nos Estados Unidos neste momento a sentir-se assim, porque achava que Trump ia conseguir baixar a inflação. Com a política de tarifas ia baixar a inflação. E achava que e não percebe, também pessoas que não conseguem perceber que uma política tão agressiva contra a imigração tem consequências económicas, porque os imigrantes são fundamentais para a economia americana, como trabalhadores, como mão de obra e como consumidores. Para lá da questão humanitária, de direitos humanos, de reputação, etc., há também essa questão. E, portanto, esta frase, votei em Trump porque fui idiota, eu acho que muita gente na América está a pensar nela. Só para terminar muito rapidamente, o Presidente do Brasil não está muito satisfeito com a União Europeia e estabeleceu aqui um prazo de sábado, tem a ver com o acordo do Mercosul. É verdade. O que é que está a acontecer? Pronto, no máximo até ao final do ano, vemos aqui Lula com von der Leyen, mas neste momento o clima não é tão amigável assim. Há mesmo um risco de um acordo muitíssimo importante para a União Europeia com o Mercosul, um grande mercado, pode ser alternativo também ao que se pode perder em relação aos Estados Unidos, que tem essa questão que hoje vimos nos confrontos violentos dos agricultores franceses, sobretudo, mas também belgas. Porquê? Porque os franceses sentem que podem perder, porque beneficiam muito com a PAC, os agricultores franceses, com a entrada de produtos brasileiros, carne, etc. Mas isso é um pormenor. A Itália também está um bocado com reservas. Mas em nível global não há qualquer dúvida que a União Europeia como um todo beneficiará imenso com este acordo que está a ser negociado, Marisa, há mais de 20 anos. Há aqui um acordo preliminar, mas faltam passados preliminares para a conclusão. Lula, e bem, está a pressionar. Lula que conseguiu até aquilo que a União Europeia não conseguiu, foi também pressionar e fazer recuar Trump relativamente à questão das tarifas.